Estamos aqui hoje para fazer nossa primeira aula, e essa aula vai ser destinada para a turma do primeiro ano, né, do ensino regular, do ensino médio, e nós vamos dar continuidade ao que foi visto nas nossas aulas presenciais. Se vocês lembrarem direitinho, nós estávamos falando justamente sobre a diferença entre as grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais, certo? Eu falei para vocês durante as aulas presenciais que existe uma pequena diferença entre esses dois tipos de grandezas. Que diferença é essa? As grandezas físicas escalares são aquelas grandezas físicas que ficam perfeitamente caracterizadas apenas com o seu valor e a sua unidade de medida. Isso é suficiente para eu caracterizar uma grandeza física escalar, o quanto ela vale e a sua unidade de medida, ok? Enquanto as grandezas físicas vetoriais, elas não ficam perfeitamente caracterizadas só com essas duas informações. Eu preciso, além delas, eu preciso saber qual é a sua direção e o seu sentido. Ou seja, quais são as três características principais de qualquer grandeza física vetorial. Ela precisa ter um módulo, que é o quanto ela vale, uma direção e um sentido. Essas são as três principais características de uma grandeza física vetorial. E para representar essas grandezas físicas vetoriais, é interessante que a gente dê uma pausa e fale um pouco sobre o que são os vetores, que são eles quem vão nos ajudar a representar essas grandezas físicas vetoriais, tá certo? Então eu trouxe aqui para vocês, a gente vai falar um pouco sobre o que são esses vetores, e a definição de um vetor é algo muito simples. Um vetor é simplesmente um segmento de reta orientado, ou seja, é um pedacinho de uma reta que tem uma orientação, ok? E cada vetor ele precisa de três características básicas, que são o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Por isso que eles vão nos ajudar a representar as grandezas físicas vetoriais. Tá certo? Então, olha só, aqui está a representação do vetor. É um segmento de reta orientado, que ele tem um módulo, que é o quanto ele vale, é o tamanho desse vetor. Ele tem uma direção, lembra que eu falei com vocês durante as aulas presenciais? Direção, ele pode ser na horizontal, pode ser vertical ou diagonal ou inclinado, como alguns autores costumam trazer, tá certo? Então, na direção eu posso ter horizontal, vertical ou na diagonal. O módulo, como eu disse a vocês, é simplesmente quanto vale esse vetor. E o sentido vai ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Quando eu observo aqui na representação do meu vetor, eu sei a direção que esse vetor se encontra. No caso do nosso exemplo aqui, ele está na diagonal, certo? Ou inclinado, ok? E quem vai indicar para a gente, o sentido desse vetor é justamente aqui a pontinha da seta. É essa pontinha da seta aqui quem vai indicar para a gente qual é o sentido desse vetor. Então eu tenho aqui nessa representação um vetor que está na direção, na diagonal, e o sentido dele apontando para cima, ok? Pessoal, coisa importante que a gente precisa lembrar do vetor. O ponto onde ele onde ele começa aqui, é chamado de origem do vetor. Esse pontozinho onde eu comecei o meu vetor é a origem, ok? E a pontinha da seta, lá na pontinha da seta, vai ser a extremidade. Ok? Vou voltar a falar muito sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente estiver falando na soma dos vetores. Ok? Origem, onde ele começa, extremidade, a pontinha lá do nosso vetor. Ok? Então, olha só, tendo em vista essas três características, que são as características fundamentais desse vetor, né? O seu módulo, que é o quanto ele vale, a sua direção, pode ser horizontal, vertical ou diagonal,
e o seu sentido, né? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, que vai ser a pontinha desse vetor que vai orientar para a gente, certo? E aí tem o seguinte, imagine que eu tenho aqui a representação de dois vetores. Eu tenho aqui esse vetor, que eu vou representar pela letra A. Esse é o meu vetor A. Lembrando que sempre que eu vou representar esse vetor por uma letra, eu preciso, em cima dessa letra aqui, ó, colocar essa setinha. Para que serve essa setinha em cima da letra? Simplesmente para dizer para a gente que essa letra A está representando para a gente o vetor A. Ok? E eu tenho aqui um outro vetor, que eu vou chamar esse vetor aqui de vetor B. Certo? Tenho dois vetores, o vetor A e o vetor B. Esses dois vetores só serão iguais se e somente se eles tiverem as mesmas características, certo? Ou seja, se eles tiverem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, o mesmo tamanho, ok? Se eles estiverem na mesma direção, perceba que os dois estão na horizontal, e o mesmo sentido, perceba que os dois estão apontando para a direita. Por isso que eu posso dizer que esse vetor A é igual ao vetor B, porque eles são mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ok? Agora, imagine que os dois vetores, vou desenhar novamente o meu vetor A e aqui embaixo o meu vetor B, ó, vetor A e vetor B. Perceba que eu tentei desenhar os dois vetores na mesma direção, ou seja, os dois na horizontal. Eu tentei desenhar os dois mais ou menos com o mesmo tamanho, para que eles possam ter o mesmo valor, para que eles possam ter o mesmo módulo, certo? E, no entanto, no vetor B aqui agora, eu mudei o seu sentido. Ao invés de ir apontando para a direita, como ele estava anteriormente, o meu vetor B agora, ele está apontando para a esquerda. Então, perceba que os dois módulos, os dois vetores, perdão, o vetor A e o vetor B, eles têm o mesmo módulo, eles têm a mesma direção, porém, estão em sentidos opostos. Quando isso acontece, nós dizemos que esses dois vetores, eles são simétricos, certo? Quando eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, só que os sentidos são sentidos opostos, ok? Agora, se esse vetor A tiver um módulo muito maior do que esse vetor B, eles não podem mais ser simétricos, tá certo? Só são simétricos se tiverem as duas primeiras características iguais, o mesmo módulo e a mesma direção, e em sentidos opostos, ok? Essa é a regra básica para que esses dois vetores sejam simétricos, tá certo? E aí o seguinte, imagine que eu tenha 2, 3, 4 vetores, né? E eu quero fazer uma soma desses vetores, certo? Eu quero somar alguns desses vetores. O que é que a gente precisa fazer? Olha só, a adição de vetores, em alguns casos, ela é extremamente simples. Extremamente simples. Por exemplo, quando os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ó, eu vou desenhar aqui o meu vetor A, ó, o meu vetor A, certo? E eu quero somar a esse vetor A um outro vetor que eu vou chamar novamente de vetor B. Pessoal, eu uso bastante essas duas letras para representar esses vetores, mas o vetor pode ser representado por qualquer letra, certo? A, B, C, X, Y. Quando a gente for trabalhar com as grandezas vetoriais, aí vocês vão ver, por exemplo, velocidade é uma grandeza vetorial, força é uma grandeza vetorial. Então, quando a gente está falando de velocidade, a gente costuma representar esses vetores pela letra V. Quando a gente está trabalhando com forças, a gente costuma representar essas grandezas pela letra F, esses vetores a gente representa pela letra F, certo? Sempre lembrando da setinha em cima para caracterizar aquela grandeza como vetorial, tá certo?
Então aqui eu tenho os dois vetores, o vetor A e B. Eu estou fazendo uma soma desses dois vetores. Eles dois têm a mesma direção e o mesmo sentido. Os dois estão na na horizontal, e os dois estão apontando para a direita. Então eles dois possuem as duas características iguais, direção e sentido. O vetor que vai representar para a gente a soma desses dois vetores vai ser um terceiro vetor agora, que vai representar a soma deles dois. Esse vetor soma, eu posso representá-lo também por uma letra qualquer, fica ao critério. Eu gosto de chamar esse vetor soma de vetor S, tá certo? Então, o meu vetor soma do vetor A mais o vetor B vai ser um terceiro vetor, ele vai ter essas características, Essas são as características do meu vetor soma, ok? Esse vetor em preto vai ser o meu vetor soma do vetor A mais o vetor B, ok? Então, esse vetor grandão aqui agora, ele vai ser a soma do vetor A mais o meu vetor B, certo? Aqui, a seta, o vetor, ele está representando para a gente, ele já está me dizendo qual é a direção e qual é o sentido desse vetor S, que vai ser o meu vetor soma de A mais B. E nesse caso, se eu quiser saber quanto vale esse vetor, é uma situação bem simples também, porque como eles dois têm a mesma direção e o mesmo sentido, o meu vetor soma, o módulo do vetor, que é o quanto ele vale. E quando eu falo no módulo do vetor, quando eu estou dizendo quanto ele vale, eu não preciso mais escrever a setinha em cima dele, certo? Se eu quero falar qual é o módulo do vetor A, se eu estou dizendo quanto vale esse vetor A, ele vai ser igual, por exemplo, a 10, ok? O meu vetor B, qual é o módulo desse vetor? Quanto vale esse vetor B? Digamos que esse vetor B vale 8, ok? Então, o meu vetor soma, o vetor S, que é a soma do vetor A mais o vetor B, para esse caso, que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o módulo dele vai ser igual ao módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Simples assim. O vetor soma, nesse caso, vai ser igual ao o módulo do vetor A, que vale 10, mais o módulo do vetor B, que vale 8. Lembrando, o módulo é quanto vale esse vetor. Então, teremos aqui esse vetor S, vai ter um módulo igual a 18, certo? Por enquanto, eu não estou preocupado com unidades de medida, porque eu estou utilizando apenas a representação desse vetor, tá certo? Então, esse vetor S, ele vai ter as seguintes características. O módulo dele, 18, que é quanto ele vale, esse vetor S. A direção dele vai ser horizontal e o sentido para a direita. Esse caso é o caso mais simples quando eu quero fazer a adição de dois vetores, porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Perceba que não precisa ter o mesmo módulo. Agora, quando os meus vetores eles têm direções e sentidos diferentes, aí a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Tem duas regras que nós podemos utilizar para fazer essa soma desses vetores. Uma delas é a regra do polígono e a outra é chamada de regra do paralelogramo, tá certo? Vamos lá, vou mostrar para vocês direitinho essas duas regras. Pela regra do polígono, para eu fazer a soma de dois vetores utilizando a regra do polígono, eu vou precisar juntar esses vetores e na hora que eu vou juntar esses vetores, eu vou ter que lembrar sempre de fazer o seguinte, na regra do polígono, eu vou juntar a origem de um com a extremidade do outro. Lembra que eu falei para vocês lá no início da aula, onde é a origem?
onde eu começo o meu vetor e a extremidade é a pontinha dele. Então, pela regra do polígono, para eu somar o vetor A mais o vetor B, eu vou trazer esse vetor B e vou juntar aqui, ó, origem de um com extremidade do outro, certo? E aí o seguinte, ó, o meu vetor que vai representar a soma desse vetor A mais esse vetor B, ele vai ter a seguinte característica, ó, a origem do meu vetor soma vai ser aqui na origem do vetor A e vai até a extremidade do vetor B, ó. Esse vetor aqui agora, que eu acabei de desenhar, vai ser o meu vetor S, que é o meu vetor soma do vetor A com o vetor B. Principal característica da soma dos vetores utilizando a regra do polígono. Lembrar sempre de juntar extremidade de um com a origem do outro. Se você tiver mais de dois vetores, não tem problema. Você pode fazer a soma deles tranquilamente também. Você vai ter um vetor soma de todos eles, certo? Por exemplo, aqui eu trouxe, ó, o vetor A, mais o vetor B, mais o vetor C, mais o vetor D. Perceba que eu já desenhei eles aqui, ó, todos obedecendo a regra do polígono. Eu estou sempre, ó, origem de um, origem do vetor B com a extremidade do vetor A. Origem do vetor C com a extremidade do vetor B. Origem do vetor D com a extremidade do vetor C. Tá certo? E aí o seguinte, ó, o meu vetor soma, o vetor que vai representar a soma desse vetor A, mais o vetor B, mais o vetor C, mais o vetor D, vai ter origem, aqui na origem do vetor A, e a sua extremidade lá coincidindo com a última das extremidades, que foi a extremidade do vetor D. Esse vetor S aqui vai ser o vetor soma, que vai representar para a gente a soma dos vetores A mais B mais o vetor C mais o vetor D. Pessoal, tem um detalhe importante que eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora, que é o seguinte: essa soma aqui, esse vetor S, ele está simplesmente representando para a gente quem é o vetor soma de A mais B mais C mais D. Certo? Essa soma aqui não pode ser feita simplesmente uma soma algébrica dos valores do módulo de A, do módulo de B, mais o módulo de C, mais o módulo de D, para me dar o valor do módulo desse vetor S. Isso não vale. Isso não vale. Só vale quando eles têm o mesmo módulo e a mesma, quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tá certo? Então, Adnan, como é que eu faço para calcular quanto vale esses módulos desses vetores aqui agora? Eu vou mostrar isso para vocês aqui na regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo é o seguinte: para eu somar um vetor A mais um vetor B qualquer, na hora que eu for trazer esse vetor B para juntar aqui com o vetor A para fazer a soma deles dois, diferente do que eu fazia aqui na regra do polígono, onde eu juntava origem com extremidade, eu vou juntar agora origem com origem. Aqui, ó, a origem do vetor A com a origem do vetor B. Esse é o meu vetor B. Percebam que agora eu juntei, ó, origem com origem. Isso está valendo porque agora eu estou usando a regra do paralelogramo. Tá certo? E aí agora, como é que eu faço para representar o meu vetor soma do vetor A mais o vetor B? Aí eu preciso de mais atenção ainda, porque eu vou fazer o seguinte, ó. Da extremidade desse vetor A, eu vou traçar uma linhazinha aqui pontilhada, só para que vocês possam enxergar, que essa linha que eu vou traçar aqui agora, ela vai ser paralela a esse vetor B.
Olha só, lembra quando é que duas retas são paralelas? Quando elas têm a mesma direção. Ó, aqui o meu piloto azul está paralelo com o meu piloto preto. São duas retas paralelas, ok? Então, vou traçar aqui, ó, uma retinha paralela, ó. Deixa só eu tentar desenhar um pouquinho melhor aqui. Perceba que essa linha tracejada aqui, paralelo ao vetor B, certo? E a mesma coisa eu vou fazer da extremidade do vetor B, eu vou traçar também uma linha aqui agora, paralela ao vetor A. Ó, paralela. Quando eu traço essa reta, essa linha paralela ao vetor B e essa linha paralela ao vetor A, eles vão se tocar em um ponto. Esse ponto aqui é importante para a gente, onde as duas retas se encontraram. Aqui, ó, onde as minhas duas retas se encontraram. Agora sim eu vou representar o meu vetor soma deles dois, que vai ser aqui, ó, da origem dos dois, eu vou traçar até onde as duas retas se encontraram. Estão vendo? Isso aqui vai ser o meu vetor soma de A mais B. Esse vetor aqui agora, esse vetor que está em preto aqui, ele vai representar para a gente a soma dos vetores A mais o vetor B. Lembrando, o valor do módulo desse vetor S não vai ser a soma algébrica simples do vetor do módulo de A mais o módulo de B. Não posso. Tenho que levar em consideração o seguinte: quando eu junto aqui a origem do vetor A com a origem do vetor B, onde esses dois vetores se encontram aqui, eles vão formar um ângulo. Ó, eles formam um ângulo, ok? Esse ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo de alfa por enquanto, certo? Por enquanto eu vou chamar esse ângulo aqui de um ângulo alfa qualquer, ok? E aí o seguinte, para a gente calcular agora quanto vale o módulo desse vetor S, que representa para a gente a soma do vetor A mais o vetor B, o módulo dele vai ser dado agora, segura, ó, S ao quadrado é igual, ó, o módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado mais 2 vezes o módulo de A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo que está sendo formado entre esses dois vetores. Cosseno de alfa. Ok? Olha só. O módulo de S ao quadrado é igual o módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo que está sendo formado entre eles. Tá certo? Quanto vale esse vetor A e esse vetor B? Isso aí vai depender das informações que a própria questão vai passar para a gente. É a questão que vai dizer quais são os valores do módulo de A, do módulo de B, e vai dizer também para a gente qual é o ângulo que está sendo formado entre esses dois vetores, certo? Porque se eu não souber qual é o ângulo que está sendo formado entre eles, eu não consigo calcular o módulo da soma desse vetor resultante aqui, que é o meu vetor S, que eu estou chamando de vetor S, tá certo? Bom, e aí tem um caso especial. Que caso especial é esse? Quando esses dois vetores, o vetor A e o vetor B, eles formam um ângulo de 90 graus, quando eles são perpendiculares. Quando é que eles formam um ângulo de 90 graus? Ó, eles estão formando um ângulo de 90 graus, que é o ângulo formado entre esses meus dois pilotos aqui, que poderiam ser dois vetores, tá certo? Quando isso acontece, quando o ângulo formado entre eles dois é um ângulo de 90 graus, ou seja, o nosso ângulo aqui foi um ângulo de 90 graus, aí a coisa melhora um pouquinho, porque a gente vai pensar o seguinte, ó, S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Isso quando, ó,
somente quando o ângulo formado entre eles dois for um ângulo de 90 graus. Certo? Aí, nossa fórmula toda se resume a isso aqui. Por quê? Porque nós sabemos que o cosseno de 90, ele é igual a zero. E aí, quando eu fizer 0 vezes B vezes A vezes 2, tudo isso aqui vai dar zero. Vai sobrar para a gente só o quê? Essa partezinha aqui. Ok? Por isso que, para esse caso específico, eu posso calcular o módulo do vetor soma fazendo apenas S ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá certo? Só para esse caso. Se for um ângulo qualquer diferente de 90 graus, aí a gente tem que usar essa fórmula toda aqui, não tem jeito. Tá ok? E aí, claro, é só substituir. É substituição direta aqui dos valores. O valor do módulo de A, o módulo de B, o módulo de A, o módulo de B, que vão ser dados na própria questão. Tá certo? E aí é só aplicação direta. Adnan, e o cosseno do ângulo? Como é que a gente vai fazer para saber? Geralmente, esses ângulos são ângulos conhecidos, certo? São aqueles ângulos que a gente já está acostumado a trabalhar. 30, 45, 60, 90. Mas nada impede de vir um ângulo aqui diferente, sei lá, um ângulo de 40 graus. Adnan, mas eu não sei quanto é o cosseno de 40, mas não precisa, você não precisa decorar o valor do cosseno de todos os ângulos, certo? Isso aí, a própria questão vai informar qual é o valor desse cosseno para o ângulo que for dado na questão de vocês, tá certo? Não precisa esquentar a cabeça pensando que vai ter que decorar aí agora o cosseno de todo mundo, todos os ângulos possíveis e imagináveis. Não, a questão vai dizer para a gente qual é o valor desse cosseno desse ângulo, ok? Pessoal, aqui está uma primeira etapa das nossas aulas sobre vetores, ok? Depois a gente vai pôr em prática isso aqui, certo? Eu vou passar uma atividade para vocês que vocês possam tentar resolver, e aí a gente vai fazer depois uma outra aula de correção dessas atividades, tá certo? Vou deixar aqui vocês, vou passar a atividade para que vocês tentem resolver, e aí a gente faz outra aula corrigindo essas atividades e tirando as dúvidas com vocês, tá certo? Por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.